Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Tunísia e França. Tunísia e França foi um jogo muito diferente, já que a França resolveu não utilizar todos os seus titulares, estava virtualmente classificada, dependia ali de resultados absurdos, né, para não seguir na Copa do Mundo. Então eles resolveram utilizar os seus reservas e com isso a Tunísia, se aproveitando dessa situação, começou a pressionar bastante a França. A França foi engolida pela Tunísia ali no primeiro tempo, praticamente não teve oportunidades, e as oportunidades que teve acabou não aproveitando. Mas a Tunísia é um futebol bastante, ah, não sei como utilizar um adjetivo sem ofender, mas primitivo, né? Um futebol um pouco menos evoluído, apesar de eles utilizarem bastante o contra-ataque e gostarem bastante do drible, né? Mas não havia assim grandes jogadores para definir o jogo, ao que tudo indicava. Mas havia ali alguns jogadores de mais nome, né, como Kazri, por exemplo, que era um jogador de nome ali da Tunísia. E assim eles faltava ali aquela jogada de aproximação, faltava ali a tabela, né? Faltava ali até mesmo o cara do drible, né? Aquele cara que teria confiança de sair driblando e tal. E assim, com o conjunto mesmo, a Tunísia não estava conseguindo, né, chegar ao ataque da França. Mas os jogadores reservas da França são muito piores do que os titulares. E assim também a França não dava trabalho à Tunísia. E não que fosse um jogo ruim, sabe? Não era um jogo ruim, não era um jogo modorrento, nada. Era até um jogo um tanto quanto emocionante. A Tunísia tinha o mando de campo. Na Copa do Mundo é estranho entender quem é que tem o mando, né? Mas a Tunísia tinha um mando de campo. E parecia realmente que estava jogando em casa, já que a torcida estava auxiliando bastante, vaiando a França. E assim a Tunísia estava se sentindo muito à vontade, né, nesse estádio. Como eu falei aí no decorrer dos jogos, o Catar parece que é a casa ali do pessoal muçulmano, né? Então todos os times ali que têm essa ascendência ou descendência acabam sendo acalorados, agraciados, né, com a torcida local. E também pode-se levar em conta que alguns torcedores de origem, né, seus próprios países, podem estar aí nesse campo, e aí também explicaria essa situação. Tem ali um problema ali da Tunísia com a França, porque a França foi colonizadora da Tunísia, e daí tem ali problema de lado a lado. Houve um amistoso lá entre a Tunísia e a França que os tunisianos da própria França vaiaram a Marselhesa, isso criou um problema, quase um incidente internacional, né? Mas o Sarkozy, então presidente, proibiu que fosse feito amistosos de países colonizados ali na França, né, por conta dessa situação. Enfim, a Tunísia estava com toda a condição de vencer a França. E para quem viu o jogo e não pensando em história de futebol, porque pensando em história de futebol parece uma coisa impossível, né? Mas para quem viu o jogo, viu que isso realmente poderia acontecer. E a Tunísia conseguiu fazer o seu gol através do Khazri, que fez uma grande jogada, chutou praticamente fora da área e acabou fazendo o gol. E aí aconteceu uma coisa que também vem acontecendo muito aí nessa Copa do Mundo, que os técnicos, eles parece que é proibido que um sujeito faça gol. Porque uma vez que o cara faz gol, eles tiram o cara. Então o cara fez o gol, imediatamente ele já foi tirado do jogo, foi colocado o Geballi ali, e a Tunísia perdeu toda a sua força de ataque, não conseguia mais atacar. E o Didier Deschamps, né, percebendo que a Tunísia tinha perdido ali a sua força, começou a colocar os titulares. Foi colocando ali o Mbappé, foi colocando o Griezmann, foi colocando o Rabiot, e assim a França foi tomando a forma de time titular que era. E assim a França dominou todo aquele resto de segundo tempo, chegando de todas as formas. O Mbappé já no primeiro momento já recebeu um passe em impedimento, mas dando a letra do que seria esse final de jogo aí para a Tunísia. E a Tunísia, ela precisava dessa vitória, porque se ela vencesse,
dependendo ali do resultado do outro jogo, ela poderia classificar, já que a Austrália e a Dinamarca estavam empatando. Mas praticamente alguns minutos após o gol ali da Tunísia, saiu o gol da Austrália. E em saindo o gol da Austrália, a Tunísia já não tinha mais chance de classificar. Só que tem essa coisa ali da rivalidade, né? Então, para eles, a vitória contra a França seria uma coisa excepcional. E aí a França em cima, a Tunísia eu praticamente não conseguia chegar mesmo, mesmo ali nos contra-ataques, porque o que acontecia ali é que, como diz aí os especialistas contemporâneos, né, o último terço do campo a Tunísia não conseguia chegar, porque eles tinham esse problema ali, que eu já falei para vocês, né, de aproximação, então o sujeito ele vai sozinho para o ataque, aí ele não tem o passe qualificado, então ele consegue chegar, mas ele não consegue fazer uma tabela e tal. Então essas coisas assim que também é falha de treinamento, acabava acontecendo com a Tunísia, e a Tunísia não conseguia criar praticamente nenhuma chance de converter um eventual segundo gol que daria alguma tranquilidade para a Tunísia. Passado algum tempo, eles percebendo que não conseguiriam uma vaga, a ideia para a Tunísia era vencer a França, que seria uma coisa extraordinária para a sua história. E para a França, a ideia seria não perder, já que no eventual campanha de título isso ficaria como uma espécie de mancha, né? Já que ganharam o título com uma derrota para a Tunísia, não é para uma grande seleção, foi para a Tunísia. Enfim, acontece que a França tanto martelou, que acabou fazendo seu gol. Fez o seu gol ali no último minuto, né, dos acréscimos, foi dado 8 minutos ali de compensação e no oitavo minuto acabou saindo o gol do Griezmann. E aí aconteceu uma coisa muito impressionante, porque assim, toda vez que o narrador diz assim, final de jogo, eu acabo desligando a TV para vir fazer o vídeo aqui para vocês, né? Mas hoje, excepcionalmente, eu acabei não me desligando, porque eu tinha alguma outra coisa ali para fazer. E quando eu retornei ali para desligar, eu vi que o jogo não tinha acabado, porque o juiz foi lá ver lá no VAR se o gol estava em impedimento. Eu tinha olhado o gol ali, vi 3 replays e não entendi muito bem o que tinha acontecido. Até tinha notado ali que o Gris não estava em impedimento, mas quando eu vi que a bola veio do zagueiro para ele, eu pensei, poxa, deve ser uma nova jogada, então tá tudo certo. Mas não estava não. O que aconteceu foi que na hora do cruzamento, o zagueiro, porque a regra diz o seguinte, para ser uma nova origem, o jogador precisa ter o domínio da bola. Então ele, digamos, ele teria que fazer isso deliberadamente, passar para o Griezmann, mas não aconteceu, ele não tinha o domínio da bola, porque o atacante da França estava empurrando ele no ar e ele cabeceou, mas ele não cabeceou com todo o domínio de bola. E assim o Griezmann acabou pegando e fazendo gol, mas ele estava em posição de impedimento. Por o jogador não estar com o domínio da bola, não é uma nova origem, então ele estava em impedimento. Aí o juiz anulou o gol. Anulou o gol e eu até achei também que ele tinha acabado o jogo e uma vez que foi acionado o VAR, anulou o gol, resolveu. Mas não, ele não tinha acabado o jogo. Ele anulou o gol e ainda deu mais 1 minuto. E aí eu vi o narrador falando mais 2 vezes que o jogo tinha acabado, mas eu fiquei esperando o pessoal entrar em campo, né? Tudo ficar resolvido para ter certeza que tinha acabado o jogo. Mas daí tinha acabado mesmo. Enfim, a Tunísia venceu a França. Uma coisa extraordinária para os tunisianos, uma coisa nova para os franceses. E também isso não faz a menor diferença em relação à classificação, já que a França acabou em primeiro lugar e a Austrália acabou em segundo. Aliás, há uma grande possibilidade de haver um grande clássico entre França e Argentina, mas não vai ter moleza para a França, já que se não for assim, a Polônia pode vir, e a Polônia também é uma seleção de alguma tradição, vai dar realmente trabalho para a França, mas pode ocorrer a mesma situação que ocorreu na Copa anterior, em que a Argentina acabou enfrentando a França numa dessas fases, e foi um grande jogo, mas a Argentina não teve chance, né, de passar pela França. Enfim, foi mais emocionante do que imaginávamos, né? Como diria um sujeito lá de uma série que eu vi, né? Eu gostei mais do que achei que fosse gostar, porque Tunísia e França, por essa razão que eu elenquei ali no início do vídeo, né? Eu pensei, pô, a França vai colocar lá o time reserva, a Tunísia não é lá um grande time, vai ser um jogo chato, um jogo terrível, né? E na verdade não, foi um jogo bom, foi um jogo interessante, principalmente para a França da metade do segundo tempo para lá, que começaram a jogar bola, né? E a buscar a bobagem que tinham feito, né, de colocar o time reserva.
E não que isso não seja importante, sabe? Porque assim, quando você convoca o pessoal para a Copa do Mundo, essas situações em que o jogo não vale tanto assim, você tem que botar o pessoal para jogar para ganhar um pouco de cancha, né? Para ganhar a minutagem que o pessoal fala hoje em dia aí. Porque daí você vai saber quem você realmente pode contar numa eventual necessidade. E assim, só dá para analisar realmente no jogo. O treino é complicado, porque no treino você sabe que não está valendo, o jogador sabe que não está valendo, não tem torcida, não tem pressão, não tem coisa nenhuma. No jogo é diferente. O jogo tem a pressão da torcida, como teve hoje, e esses jogadores reservas da França sentiram essa pressão da torcida, né? Em que pese não ter uma grande seleção do outro lado, havia a pressão da torcida e psicologicamente isso realmente afeta os jogadores. E também por isso, né, a França acabou sendo derrotada hoje e vai para o currículo lá, né, vai para a história que a Tunísia um dia veio ao Catar e venceu a França. E sei lá, né, vão desfilar em carro aberto, vão fazer feriado lá no país, não sei. Vai ser uma festa extraordinária que o pessoal conseguiu essa vitória hoje. Então, mais adiante aí nós vamos ter Argentina e Polônia, provavelmente fora ali Espanha e Alemanha, um dos grandes clássicos da Copa, que pode ser também França e Polônia, que também pode ser um dos grandes clássicos da Copa. França e Argentina também pode ser um grande clássico da Copa. E aí nós vamos ver o futebol, né, bem apresentado, aquela ideia de que você está enfrentando um grande time, daí um pouco mais de cuidado, vão ser poucos os lances de gol, ou talvez seja pelo contrário, né, o pessoal joga mais aberto e tenha vários lances de gol, e por esse respeito aí que uma seleção tem pela outra. Mas assim, esses grandes embates de Copa do Mundo é que o torcedor aguarda, né? Porque a Copa do Mundo, para alguns brasileiros é só o Brasil que joga, né? Parece que não tem adversário do outro lado. Mas a Copa do Mundo é o suprassumo do futebol, né? É o melhor de todos os países e a gente anseia assim por esses clássicos para ver um futebol bem praticado, né? E para encher os olhos aí do torcedor que gosta do futebol. Então estarei comentando aí ao final de Argentina e Polônia a respeito desse jogo e também falarei ali do jogo que não será transmitido, né, para falar dos classificados a vocês para a próxima fase de oitavas de final. Se você gostou, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, escreva aí nos comentários o que você achou desse jogo e dessa confusão aí, dessa maluquice que foi esse final de jogo aí entre França e Tunísia, se você já tinha visto alguma coisa parecida com isso. E o que você achou aí da decisão do juiz, se foi certo, se não foi? Qual que é a sua opinião a respeito disso? E me aguarde aí para o próximo jogo que estarei comentando ainda hoje, depois do final do jogo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa aurora.